Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos de regresso para mais uma edição do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Depois de algumas semanas de interregno, voltamos a estas emissões. Vamos encetar um tema novo. Vamos aqui falar de planos, da importância de os traçar, Maria do Céu, delineando aqui um espaço temporal de, por exemplo, 5 anos, que é apenas e só isso para definirmos estes planos. Olá, ouvintes. Nós pedimos desculpas, tivemos um intervalo foram as férias. Num tempo. Não foram umas férias, não foi por questão de férias, e nós nunca fizemos isso, mas por razões pessoais, e às vezes a vida dá-nos assim uns tempos que nós temos que repensar o caminho que vamos seguir. Nada de mais, tudo a correr bem, e eu acho que isso é que é importante. Mas o tema de hoje tem muito a ver com algumas situações que nós falamos muitas vezes aqui no programa. Nós queremos muitas coisas, nós temos muitos sonhos, ou então podemos não ter, e nós já falamos aqui no programa, quando nós fechamos os olhos e não sabemos bem o que gostamos, o que queremos, e nós achamos que isso que é muito fixe, que é muito cool, porque nos adaptamos à vida, adaptamos às coisas, mas não é, queridos ouvintes, não é o caminho. Nós podemos nos adaptar e nunca perder a nossa identidade e nunca perder o nosso caminho. E este programa tem a ver com exatamente o beabá, o baby step, que nós devemos aprender, que nós devemos ter alguma curiosidade para investigar a sua importância e a sua relevância na nossa vida. Isto porque todos nós queremos muitas coisas, e a pergunta que eu faço: o que é que vocês fazem para? E quando na psicoterapia, ou quando vamos a um psicólogo, ou quando falamos com pessoas com uma abertura em termos de psicologia ou filosofia, as pessoas perguntam logo: mas fez algum plano? E quando falam em plano, a pessoa fica estagnada, que seca, escrever, depois uma pessoa fica tipo presa. Queridos ouvintes, nós já falamos muitas vezes, fazer um plano não significa ter algemas, não significa ter limites nem bloqueios, significa um caminho. E nós, com este caminho, temos também a flexibilidade e a agilidade mental para retroceder, para mudar para a esquerda ou para a direita, porque sabemos onde queremos ir. Mas quando sabemos onde queremos ir, nós também devemos saber analisar e avaliar o que é que está a acontecer no caminho. Porque muitas vezes estamos numa direção e pensamos e fazemos tudo e as coisas não estão a correr bem. E é um momento para parar, eventualmente até fazer uma curva, eventualmente até dar muitos passos atrás para realmente ver se não é melhor mudar um ou outro objetivo. E nós hoje gostaríamos de lançar algumas ideias que são fundamentais nesta definição de planos. Porque é que os planos são tão importantes? Porque olha, primeiro, para dar uma direção e propósito, muitas vezes estamos na nossa vida e não sabemos onde queremos ir, não sabemos, e isto é um tema de um programa. Qual é o nosso propósito? Como é que nós sabemos? Como é que nós descobrimos? Exato, o que isto, quando nós não sabemos, nós não temos que entrar em stress, nós só temos que acalmar. Porquê? Quando nós não sabemos, nós temos em nós muito lixo, muito ruído, muitas cenas, muitos estereótipos, muitos influencers, muitas coisas que nos afastam da nossa realidade. Muita informação, e essa informação não nos leva ou não nos ajuda a caminhar na direção certa. Não há direção certa, é na direção de que a vida nos dá. E por isso é que nós achamos que a direção e o propósito são fundamentais e vão de encontro a esse plano. Depois é mantermos a motivação. Queridos ouvintes, quando se fala nestas coisas, as pessoas reviram os olhos, direção, propósito, motivação, mas se você não tiver motivação, você não consegue, com alguma persistência, perseverança, continuidade e por aí fora, você não consegue fazer absolutamente nada. E é muito fácil, queridos ouvintes, nós definimos um objetivo básico e simples de ir ao ginásio no dia 1 de janeiro e no dia 15 de janeiro já deixamos de ir ao ginásio. Porquê? Porque não conseguimos definir objetivos pequeninos que criem hábitos e rotinas na nossa vida. Por isso é que é importante mantermos a motivação, e a motivação cria-se com a definição de objetivos pequeninos que nos vão dar a força motriz para nós avançarmos todos os dias.
Depois, o importante também é o planeamento. O planeamento é definir um objetivo maior. Imagine, uma coisa ridícula ou não tão ridícula, quero emagrecer 10 quilos, mas quero emagrecer 10 quilos daqui a quanto tempo? Isto é uma chamada de atenção. Quando você quer emagrecer, não faça uma definição para um mês e não faça a curto prazo, porque um emagrecimento é um objetivo demasiado exigente. O emagrecimento tão rápido não é bom para a saúde, nem é bom para a sua pele. Portanto, isto é só aquelas questões. E nós temos que ser muito pragmáticos nesta definição daquilo que nós queremos. Mais vale alongar no tempo e dar baby steps para termos tempo de criarmos hábitos e alguma disciplina para cumprirmos aquilo que tanto é importante para nós. E nisto o foco é fundamental. Independentemente das contrariedades, independentemente das circunstâncias que a vida lhe dá, é muito importante manter aquilo que é importante, as prioridades na sua vida. E eu vou dizer... O foco é a concentração, não é? O foco é a concentração. Sim, o foco é a concentração e que evita distrações. Sim, evitar as distrações. E é assim, não quer dizer que elas não aconteçam, elas continuam a existir na sua vida, mas você vai ter... aquela agilidade mental, dizer, não, é isto que eu quero. Isto é só um exemplo. Imaginem agora que eu ando a correr, caminho e corro. E e neste percurso de eu andar a correr, a minha mente diz-me sempre, mas porque é que faz isto? Mas não sei o quê. E para, porque estás cansado, isto não faz nada, isto não sei. E nós temos que saber parar com estas coisas e nós temos... deixá-la falar, porque eu acho que houve um momento na vida em que se achava que se arrumavam as ideias numa gaveta, que se calavam e que elas ficavam quietinhas, mas não, porque elas ganham muito valor quando estão fechadas. Portanto, podemos deixar falar e fazer, mas nós devemos estar concentradas no nosso foco. E o nosso foco e a nossa concentração é em pequenos passos todos os dias, é fazer um bocadinho mais. Se você hoje subiu 2 escadas, amanhã sobe 10, se sobe 10, sobe 11. Mas assim, todos os dias um bocadinho para você se habituar a algo que vai ser fundamental para si e que vai conduzi-lo a um objetivo mais importante e a longo prazo. Isto é só uma questão de um exemplo. E depois é muito importante nesta questão dos planos a avaliação do processo. Como eu disse no princípio, fazermos um plano, termos planos na nossa vida é fundamental, seja para o que for. E neste plano é importante avaliarmos cada passo que damos com o tempo. E não é preciso você escrever, daqui a uma semana vou avaliar. Você vai sentir que aquilo que está a fazer está a levá-lo para um bom caminho ou não está a ter o sucesso que deveria ter. E é importante nós reavaliarmos. Para quê? Para redefinir novos objetivos, novos passos, para que consigamos chegar ao objetivo maior, se esse objetivo maior fizer sentido num determinado momento. Porque mas isso também pode provocar uma desistência do objetivo, não é? Essa avaliação. Pode ajudar-nos a redefinir outros objetivos, porque eu neste momento, o Dalai Lama tem uma expressão fantástica que eu adoro, que ele diz assim: obrigada, meu Deus, porque não me deste tudo o que eu quis em cada momento. Porque nós somos meninos mimalhos, nós achamos que isto é muito importante para nós e nós até focamos-nos e nós definimos objetivos e nós fazemos um plano e mantemos o foco e fazemos uma avaliação, mas depois chega ao ponto que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, que é perceber que aquilo afinal não faz muito sentido para nós. E então este desenvolvimento pessoal vai nos dar a ideia de, afinal, se eu fosse por ali, afinal, se eu redefinisse, afinal, se eu alterasse, fazia muito mais sentido para nós. E isto tem a ver com desenvolvimento pessoal dentro de um plano. Um plano é só, digamos assim, um esboço de algo que faz sentido para nós, mas que não nos aprisiona, não nos limita e não nos acorrenta numa determinada direção. Mas frequentemente não fazemos isso, não fazemos essa avaliação. E é por isso que depois há, às vezes, alguns arrependimentos, não é? De algumas decisões que tomamos. Porquê? Porque nós temos medo do fracasso, nós temos medo daquilo que é um insucesso e por isso não fazemos essa avaliação. E quando
nós temos aqueles sinais de alerta, as nossas campanhas a dizer ou que não está a funcionar, ou que não chegamos, ou que nada está a acontecer. Isto para nós, a primeira coisa que nós achamos é que é um fracasso, que é um insucesso e que nós não somos capazes e não somos suficientes, e nós temos que mudar um bocadinho esse mindset. Não é que não sejamos capazes, não é que não tenhamos confiança, nem segurança, nem conhecimento para chegar lá. O que provavelmente acontece é que não definimos os objetivos certos, não definimos o tempo certo. E esta avaliação é só um sinal de que este caminho não está a funcionar. Fantástico, ganhamos uma pérola. Pode pôr uma pérola a dizer, não, isto eu já ganhei porque eu sei que isto não funciona, vou tentar outra coisa. E neste tentar você vai encontrar o caminho certo, sempre com a certeza de que aquele caminho não foi um fracasso, aquele caminho deu-lhe muito mais conhecimento, muito mais experiência, muito mais motivação e muito mais confiança para seguir outro. Isto é que é aquela base importante de nós decidirmos na nossa vida. Nós temos que, e a tomada de decisão é fundamental nesta questão da avaliação, do desenvolvimento pessoal. Porquê? E acontece a cada passo, a cada hora do dia, não é? Porque nós... As tomadas de decisões. Porque nós na nossa vida, e à medida que crescemos, e eu acho que não é só na minha faixa etária, na nossa faixa etária, eu acho que isto vem, já se vê isso muito nos jovens, é que nós deixamos levar pelos líderes da opinião, pelos influencers, pelo pai, pela mãe, pelo gato, pelo tempo, e nós perdemos um bocado o nosso poder para decidir. E quando nós... eu acho que a decisão é fundamental na nossa vida, sabermos que o sim e que o não existem e que nós devemos saber utilizar. Uma das estratégias é saber utilizar numa boa comunicação, e infelizmente a maior parte de nós, eu incluída, tenho falhas na comunicação, e nós devemos ter mais atenção à forma como comunicamos, principalmente assuntos delicados e complicados, e esta decisão e esta necessidade de saber decidir, ou de saber que a decisão está em nós e só nós é que podemos fazer, é fundamental para tudo na nossa vida, para as coisas simples e para as coisas complicadas. Por isso, a tomada de decisão ajuda-nos realmente em toda a avaliação de todo o processo, e é um fogo, um valor acrescentado a um desenvolvimento pessoal. Está tudo muito interligado. E estas são alguns das palavras-chave que nós gostaríamos que tivessem relativamente à importância de ter planos na nossa vida, seja qual for. E se nós pensarmos numa situação mais simples e mais básica, nós queremos plantar, nós queremos ter um jardim bonito. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que preparar a terra, saber se a terra tem bichos ou não, se precisa de adubos ou não, que tipo de adubos vamos fazer, que tipo de plantas se adaptam mais, se queremos flores, se queremos ervas, se queremos aquilo que... E isto é tudo muito simples quando nós vamos à vida básica e do mais simples que há, e vemos que há todo há todo um processo natural de acontecer. E na nossa vida nós não temos esse processo natural de acontecer. E eu acho que daí temos muitas frustrações, porque nós não conseguimos definir esta questão do plano. Nós há muitos anos atrás também falamos numa estratégia que algumas pessoas dizem que é muito importante, que é ter um quadro de visualização. Você, em vez de escrever, de fazer este plano, de fazer um plano, você pode fazer um quadro de visualização com as coisas que você mais quer na sua vida. E todos os dias acrescentar uma frase, uma música, ou um sabor, ou um cheiro. Estou a dizer isto, mas em termos de figuras, em termos de mensagens, em termos de palavras, em termos de frases, e acrescentar nesse quadro de visualização. Quando olha para lá, tem uma visão abrangente de tudo. E cada vez torná-lo muito mais completo, e esse quadro de visualização deve ter as áreas importantes que são prioridade na sua vida, e este plano vai ajudá-lo a realmente a definir o que é realmente prioridade na sua vida, e você começar a construir o seu quadro. E aí você olha todos os dias para lá e você vai ver uma coisa diferente e vai fazer sentido. É uma visão panorâmica. É uma visão panorâmica 3D de algo que você quer realmente viver na sua própria vida. Qual é os benefícios de nós, quais são os benefícios de nós de fazermos este plano? Primeiro,
dá-nos uma clareza de direção muito importante. A clareza que pode muito dizer importante, a clareza. que é fundamental, que é, imagine, estamos a definir um plano, imagine, e as coisas podem ser simples e básicas. Imagine você quer fazer um curso de culinária. Um curso de culinária, a primeira coisa que tem que fazer, eventualmente, é procurar o tipo de curso que quer fazer, se é presencial, também pode ser online, quem é o cozinheiro com quem quer aprender, todas essas questões e o que é que você quer aprender. Pode ser alta cozinha, pode ser cozinha do dia-a-dia, comfort food, o que você quiser. Isto é só uma coisa básica. Primeiro nós temos que ter a clareza da direção que nós queremos. E às vezes as más decisões vêm disso, é de não haver clareza na definição do objetivo, não é? Não, porque é muito... Imagine que nós estamos numa conversa com os nossos amigos e perguntamos como é que eles se veem daqui a 5 anos. E uma das coisas mais incríveis é o tempo que se demora a responder. É dizer logo que não sabem. É muito tempo. Pois é. E eu acho que a partir da nossa idade, nós temos que, eu pelo menos falo por mim, os meus planos cada vez são mais curtos em termos de tempo, não é? Sim. E porque, obviamente, já se tem muita idade e não se pode fazer definição assim... E são muito diferentes. E são completamente diferentes de pessoas com 20 anos. E por isso nós temos que adaptar, e essa clareza vem também de nós ajustarmos e de nos adequarmos ao nosso tempo, à nossa idade e às nossas circunstâncias. Outro aspecto que é um benefício de nós definirmos isso é a motivação e a inspiração. Eu já falei da motivação, que é a ideia de que nós temos que viver com alguma inspiração. E a inspiração ajuda-nos a manter-nos motivados. E como é que nós conseguimos essa motivação? E eu acho que temos que dar 2 passos atrás e procurar influencers e procurar podcasts que realmente nos ajudam, através das conversas, através de entrevistas, que nos ajudam a perceber... Bem selecionados, porque há muitos. Não é? Há muitos. A perceber como é que há tanta gente fantástica, como é que há tanta gente que trabalha e até para inspirar outros e que realmente conseguem, e nós conseguimos manter aquela ideia de que afinal aquele meu objetivo não é tão estranho, não é, pronto, porque é importante nestas questões de percebermos que há pessoas que têm o mesmo tipo de ideias, o mesmo tipo de objetivos e o mesmo, pronto, porque há muitas vezes nós achamos que somos os únicos e as circunstâncias da nossa vida e à nossa volta também não ajudam muito. E daí é que nós nos perdemos e perdemos aqui o nosso poder de decidir qual é o caminho que devemos escolher. O sucesso e a realização, eu acho que nós devíamos mudar um bocadinho a ideia do que é o sucesso e a ideia de que é a realização. Eu acho que todos nós nos debatemos em algum momento com a falta de realização, com a falta de sentir-se bem na vida que se tem. Hoje em dia, porque eu acho que temos tantas ideias do que é o sucesso, temos tantas ideias do que é fama, temos tantas ideias do que é que deve ser e como é que nos devemos sentir, que nos perdemos um bocadinho na nossa vida e naquilo que temos à volta, e consideramos que a nossa vida que não vale, que nós não somos suficientes porque não temos as condições ou não somos como A, B ou C. E eu acho que é nesta questão que devemos acabar com esse ruído e retirar esse lixo. Devemos continuar a seguir essas pessoas porque têm sempre alguma coisa de bom, mas perceber que essas pessoas, para chegarem ao ponto onde estão agora, trabalharam muito, com muita disciplina, criaram planos e tiveram que muitas vezes que repensar os planos, e nestes planos tiveram também muitas críticas e muitos avanços e muitos retrocessos, mas tudo isto é um processo definido e muito bem orientado. E nós devíamos ver estes influencers com esse todo o trabalho que está nos bastidores, que não se vê, e devemos dar esse valor, porque é esse valor que as pessoas têm. E este sucesso e esta realização o sucesso é nós percebemos que tentamos fazer o melhor que podemos num determinado momento, o melhor que sabemos, com a informação que temos. Agora, nos dias de hoje, eu acho que com o Google, e desculpem a expressão, com tudo que temos na internet, não procurar mais informação sobre um determinado assunto, hoje para mim isso é um crime.
falar de assuntos sem uma pesquisa, para mim isso é ridículo. Não é conhecimento. Nós devemos, quando temos algum assunto, quando há alguma ideia, e que essa ideia é muito debatida, nós devemos procurar muitas opiniões para saber o que é que muita gente diz. Porque muitas vezes nós vamos numa primeira ideia que surge logo de imediato e seguimos as pessoas e defendemos as pessoas e defendemos as ideias como se elas fossem as nossas próprias, e eu acho que isso que não nos ajuda a ter o sucesso, nem ter a realização pessoal, nem profissional, com a ideia de que somos capazes e que temos autovalor e que o que nós podemos definir somos capazes de alcançar. E eu acho que é muito importante definirmos a questão do sucesso, a questão do fracasso, a questão de trabalho tanto e não consigo isto, em vez de considerar isso um fracasso, de pensar que eventualmente temos que dar passos atrás e redefinir novos objetivos e procurar outros caminhos. E isso aí é daquelas coisas mais importantes, e sem medo, porque nós temos muito medo nesta questão de escrever, nesta questão de pensar, porque no primeiro alcance aquilo que nós podemos ter é vazio. E não devemos ter medo desse vazio. Nós devemos, quando existe um vazio, em vez de ficarmos atrapalhados com a falta de ideias e com a falta de objetivos, é acalmar e pensar o que é que realmente era um sonho quando nós tínhamos 18 anos, quando tínhamos 17 anos, 16, o que é que realmente nos fazia vibrar, o que é que realmente nos fazia levantar, o que nos fazia até defender ideias. E eu acho que isto é que é importante, porque nós assim ficamos também a perceber o nosso caminho e o nosso desenvolvimento pessoal e profissional em todos os processos, e perceber que afinal não há fracassos, perceber que eventualmente definimos objetivos que não estão adaptados e não estão adequados às nossas condições, às nossas capacidades no momento, e então voltar atrás e fazer outras coisas e definir outros caminhos, e aí sim acabamos por perceber que afinal somos um bocadinho mais do que estávamos a pensar, somos muito mais capazes, temos muito mais valor e temos muito mais confiança na nossa própria vida. E depois nem toda a gente, pronto, porque nós temos aquela ideia de nos fixarmos, e eu te falo muito nos influencers e nos líderes de opinião, porque toda a gente hoje tem e toda a gente segue, e às vezes é importante nós até desligarmos um bocadinho isso e começarmos a pensar pela nossa própria cabeça, fazermos as nossas próprias pesquisas e começarmos a ter as nossas próprias ideias, independentemente disso. Não faz mal ouvir depois outras coisas, mas acho que nós temos que formar um bocadinho, e isto é uma decisão própria de realmente nós procurarmos, questionarmos e até encontrarmos respostas, sem a ansiedade de as encontrar, mas porque elas vão aparecer. Agora, para podermos definir estes planos, que eu acho que é que é uma das coisas que nos atrapalha, nós precisamos primeiro de refletir. É muito importante refletir quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são os seus interesses, quais são os seus gostos, quais são as suas paixões e quais são as suas necessidades. E com isto nós vamos conseguir definir metas claras, específicas, para você conseguir dar passos relativamente a esses valores. Isso depois vai automaticamente, começa-se a criar um plano, naturalmente, porque você tem objetivos e depois tem que ter ações que levem à concretização desses objetivos. E depois tem que ter definir algumas prioridades. E as prioridades são fundamentais na criação de qualquer plano. Você, se não tem prioridades na sua vida, você não sabe para que lado é que há de ir e o que é que há de fazer em primeiro lugar. E se inabaçam. Exato. E depois tem que se ajustar. Ou seja, se você está doente, ou se alguém da sua família está doente, e se você tem algo definido para esse próprio dia, você vai se ter que ajustar. Mas isso não quer dizer que seja um dia perdido. Esse dia vai ser um imponderável, não é? Claro! E quando se fala nos planos, as pessoas, mas não faz mal. Você vai dar uma ajuda de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais humana. Adaptamos-nos. Porque tem que se ajustar às circunstâncias, e eu acho que daí é que está
a importância do plano, porque nos vai dar esta questão da nossa tranquilidade e da nossa assertividade relativamente à vida. Vamos ficar para o próximo programa sobre como definir alguns objetivos, porque eu acho que é importante. Quando nós falamos desta questão, há um vazio muito grande. E eu vou dizer, há uns meses atrás estava a falar com um médico meu, ele disse, Maria, você tem que criar um plano. E eu disse, what? Um plano? Mas eu sou contra planos, eu não gosto de coisas, eu não gosto de ideias definidas. Não. Criar um plano, sim. E o plano até pode ser o que é que eu vou fazer amanhã. E o que é que eu vou fazer daqui a um ano. Não tem nada a ver, não tem nada de mal. Imagine que você vai organizar a sua vida com todos os ajustes e com toda a sua adaptação. Exatamente. Porquê? Porque não é com altas expectativas, não é com baixas expectativas, é muito com os pés muito assentos na terra, com aquilo que você é neste momento, o que é que você quer, o que é que você deseja. E eu, nestas questões, isto ecoou em mim e daí ser tão importante falar destas coisas neste programa, porque é tão importante, queridos ouvintes, e vocês não se esqueçam, se você quer ter uma rosa, você tem que preparar o terreno, você tem que dar tempo para ela cresça, que floresça, e depois tem todo o trabalho inverso. Um plano é a mesma coisa na sua própria vida. Você tem que preparar o seu terreno, você tem que criar as circunstâncias, você tem que criar as ações para que aconteçam e para que você possa fazer o possível para que a sua vida seja como você planeia e ter os objetivos alcançados. Ficamos por aqui na edição desta semana do Momento de Inspiração. Fechamos musicalmente com MacDuce e Sleepy Dud, uma música chama-se Maneather, e voltamos dos 8 dias, novamente aqui à antena da Rádio Alto Minho, comigo Fernando Serrano, com a Maria do Céu. Muito obrigado, até à próxima semana. Obrigada.